Nós seguimos falando sobre o avanço dessa proposta de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Nosso contato agora é com o deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte. Participam dessa entrevista os nossos comentaristas convidados Kátia Magalhães e João Bellucci, juntamente comigo e com a Guta Pini. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender ao nosso convite. A minha primeira pergunta para o senhor é: o seu partido tem rejeitado a articulação de um texto alternativo para o PL da anistia que, diferentemente da matéria que é capitaneada pelo PL, não trata do perdão de penas, apenas de uma recalibragem da dosimetria. Existe alguma possibilidade de a oposição recuar e aceitar esse texto alternativo, mais brando, light, para anistiar essas pessoas que estão sendo julgadas e condenadas a penas consideradas, e de fato são, exageradas por participação naquele tumulto na Praça dos Três Poderes? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, de maneira nenhuma há condição de negociar isso daí. Até porque nós não aceitamos que tenha havido tentativa de golpe. Vocês devem recordar uma fala do meu querido amigo, eterno comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que foi chamado pela presidente Dilma e por vários políticos do PT para conversarem com ele sobre a possibilidade de evitarem que a Dilma fosse empichada, que ela perdesse o poder. Naquela oportunidade, Vilas Boas disse claramente que não aceitava isso daí, que isso daí seria um golpe na democracia brasileira. Então vejam, conversar com os comandantes militares, conversar com políticos sobre uma situação que o país está vivendo, não pode ser considerada golpe, porque não foi golpe. Então a anistia ela é mais do que justa e não pode ser de outra maneira que não seja ampla, geral e restrita, porque diferentemente de 1979, porque naquela oportunidade o presidente João Figueiredo anistiou sequestradores, assassinos, ladrões de banco, guerrilheiros. Agora, nós não aceitamos de maneira nenhuma outra, não seja ampla, geral e restrita. Quem faz a próxima pergunta é Guta Pini. Guta, fica à vontade. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. O projeto da anistia, esse texto que vocês estão trabalhando, anistia ampla, geral e restrita, como é que seria essa aplicação? Vocês vão esperar, a ideia é esperar uma eventual condenação de Jair Bolsonaro ou é aprovar uma anistia ainda no curso do processo? Olha, é incrível como esse processo contra o presidente Bolsonaro e o núcleo do poder que estava junto com ele, está correndo muito célere, exatamente porque eles querem tentar fazer o final desse julgamento antes de nós podermos colocar na pauta a anistia. Infelizmente, houve um descompromisso conosco entre os líderes e o presidente Hugo Mota. Hugo Mota, na verdade, não assumiu o compromisso de pautar a anistia, mas ele assumiu o compromisso de que, se os líderes quisessem, ele pautaria. E isso aconteceu e ele não pautou. Os líderes acabaram retraindo na sua intenção de cumprirem com o que foi acordado conosco naquele movimento que fizemos anterior. Na verdade, fizemos vários outros movimentos, porque a anistia é para pacificar o país. Então, o que a gente entende era que ela deveria ter sido aprovada antes. Agora, nós já sabemos que ela vai ser aprovada depois da condenação, exceto se o ministro André Mendonça parar esse julgamento, porque ele tem condições de parar o julgamento. Ou então o ministro Fux ou qualquer outro possa pedir vistas. A paralisação do julgamento seria em função de um recurso que foi impetrado no começo da semana, solicitando que seja denunciada e que seja anulada a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Uma delação feita sob tortura. A gente precisa reforçar isso daí. Cid fez a delação sob tortura psicológica contra ele e contra a sua família. Isso é lamentável. É claro que a gente esperava que ele não cedesse a isso daí, porque nós militares somos treinados para evitar esse tipo de pressão psicológica e tortura, como a gente chama. João Bellucci agora faz a próxima pergunta para o deputado General Girão. Deputado General Girão, bom dia. Queria perguntar para o senhor com relação ao
ao pós, né? Porque o que a gente está discutindo é a anistia, e a anistia, muita gente acaba confundindo, ela acaba com os fatos, né? Ela vai encerrar aqueles fatos, então tanto as pessoas que estão presas, o Jair Bolsonaro, todos os envolvidos, e inclusive os juízes, né? Os juízes do Supremo, PGR, delegados da PF, de alguma forma eles saem desses fatos e a responsabilidade deles, em tese, se encerrou. Como que seria um posterior para os senhores e para o PL especialmente, a questão de responsabilização desses agentes públicos, que é uma cobrança muito forte na sociedade também, porque a gente precisa deixar isso claro, né? A anistia tira deles também, né? Porque a anistia é para os dois lados, igual foi historicamente no regime militar. Tirou dos guerrilheiros, tirou dos militares, todo mundo saiu desses fatos, mas ainda há possibilidade posterior de responsabilização por outros atos, né, do Alexandre de Moraes, ou mesmo do Fachin, enfim, de outros juízes que atuam ali com abuso de autoridade. Olha, eu digo para vocês que a população brasileira parece que tem memória curta. Nós acabamos de ouvir aí uma declaração de um cara que se intitula líder do PT. Eu não gosto de falar o nome de quem não presta. Então, esse cara foi conhecido com apelidos, envolvido no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E, infelizmente, isso daí praticamente foi tudo anulado. Um escândalo de corrupção sem precedentes no Brasil, na América Latina, envolveu inclusive outros países. E simplesmente isso está sendo considerado como sendo nulo, sem terem recebido direito a uma anistia. Eu lamento muito isso daí. Em relação ao que você falou sobre a anistia agora, as modalidades de quem serão, as pessoas que serão abrangidas, eu digo para você que a Polícia Federal, infelizmente eu respeito muito, mas a Polícia Federal não fez uma investigação com imagens. Raramente ela fez investigação com imagens de quem entrou realmente, de quem já estava lá dentro das instalações, dos poderes que foram invadidos e depredados, para que esses aí pudessem ser realmente condenados, pudessem ser realmente penalizados. Vamos falar sobre a dosimetria da pena. Isso é um absurdo o que está acontecendo, né? Condenados por assalto e por morte, por assassinato, estão recebendo condenações muito menores do que uma mulher que pichou uma estátua com um batom, do que um pipoqueiro. Então, nós queremos sim que haja punição. Agora, poderiam, por exemplo, fazer uma comparação das imagens das pessoas que estavam lá dentro antes com aqueles que fazem parte do MST, especialmente do MST que fica perto aqui do núcleo de poder aqui de Brasília. Existem várias cidades satélites aqui em volta que têm integrantes do MST que sempre foram os baderneiros. Não tem explicação por que as imagens do Flávio Dino foram apagadas. Algumas imagens do Planalto, lá o GSI, parece que aquele nosso pessoal do GSI tem algumas pessoas lá que realmente são patriotas e justas. Eles guardaram algumas imagens ali e divulgaram essas imagens. Nessas imagens aparecem pessoas. Não teve uma comparação de, como dizia o humorista, né, cara crachá. Não fizeram a comparação entre as imagens e aquelas pessoas que estariam sendo julgadas para serem condenadas. Essas aí sim mereciam ser condenadas. Agora, claro, eu sou a favor da condenação, mas por que não condenaram nas outras invasões? Nenhuma pessoa do MST ou dos outros baderneiros aí ligados à esquerda chegou a ser condenado, nem colocado, exposto na mídia, nas invasões anteriores dos ministérios, nas invasões anteriores do próprio Senado e do Congresso Nacional. É lamentável isso daí. Agora quem vai fazer a próxima pergunta é a doutora Kátia Magalhães. Bom dia, deputado. Duas perguntas em uma. A primeira, a oposição está trabalhando por uma anistia extensiva também aos exilados políticos, aos vários exilados na Argentina, por exemplo, em outros continentes, como Eduardo Talhaferro, e também em relação aos perseguidos lá desde 2019, desde a criação do inquérito das fake news. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que é consequência da primeira. O senhor sente no Congresso, em paralelo ao projeto da anistia, uma movimentação rumo à abolição dos tipos penais dos artigos 359L e 359M do Código Penal, que são esses tipos de golpe de Estado? Obrigado, doutora, pela sua pergunta, muito boa. A gente precisa, sim, cada vez mais endurecer as regras de punição no nosso país. Nós somos, como falava também mais uma vez, o brasileiro é muito bonzinho. Nós temos uma leniência muito forte com o crime. Infelizmente, essa é uma realidade nossa.
e nós precisamos corrigir isso. Esse nosso trabalho na Comissão de Segurança Pública tem sido muito dificultado porque nós não conseguimos colocar em pauta esse tipo de projeto de lei para que a gente tenha, sim, uma pena maior. A gente sabe muito bem que as pessoas, quando imaginam que serão castigadas por alguma coisa, desde criança, né, a gente procura evitar ser castigado. Isso é da natureza humana. Quem resolve aceitar o risco, aí sim, esse daí tem que ser punido com rigor máximo. Em relação ao sentimento da anistia lá dentro do Congresso, a gente quer que ela seja retroativa a tudo que eles consideraram como sendo ato antidemocrático. Infelizmente, nesse momento, eu preciso opinar, mas ao mesmo tempo eu sou um dos indiciados por esses atos antidemocráticos, né? Eu respondo esse processo desde o começo de 2023. E um juiz da Vara Federal do Rio Grande do Norte já me condenou, sem me ouvir, a uma multa de 2 milhões por ter sido indutor e participante do 8 de janeiro. Eu nunca estive junto aos manifestantes, eu não estava lá no 8 de janeiro, eu estava no Rio Grande do Norte, estava na praia, estava me divertindo e me descansando nesse período aí, e lamentei muito a condenação, porque considero sim como sendo uma perseguição política. Como a senhora falou antes, eu estava lhe ouvindo muito bem, nós vivemos sim um regime de exceção, já há muito tempo a gente vive esse regime de exceção, inquéritos intermináveis, como o inquérito do fim do mundo, que já virou até motivo de um livro, e eu só digo para vocês o seguinte: a história vai cobrar dessas pessoas que estão sendo esses verdugos, esses juízes que, infelizmente, enojam o judiciário brasileiro. Porque o judiciário brasileiro é feito de pessoas muito justas, muito honestas. Mas aqueles que vendem sentenças, aqueles que se arvoram como sendo ditadores, esses aí têm que ser cobrados pela história. E eu acredito muito na justiça divina, mas, por favor, a gente ainda precisa se ajoelhar, e eu me ajoelho sempre nas minhas orações, para que a justiça dos homens funcione primeiro. Que é inaceitável nós termos um ex-presidente como o presidente Bolsonaro, que venha a ser tratado como ele está sendo tratado. Bolsonaro está definhando dentro de casa, e a gente não pode aceitar isso daí. É um absurdo o que fizeram com ele, o que estão fazendo com ele, e o pior, ainda querendo que ele aceite dentro da casa dele que haja policiais lá dentro. Eduardo Bolsonaro teve que fugir para não ser preso. É uma outra situação que eu achei que é muito importante. Carla Zambelli também teve que fugir para não ser presa porque se defendeu de um agressor que poderia agredi-la também fisicamente. E a defesa que ela tinha na hora, defender a ela e o filho dela, era sacar a arma que ela tinha. Então, realmente, é um país de exceção e a gente tem que reagir a isso. O brasileiro precisa saber a verdade. Eu cumprimento ao Jornal Oeste porque vocês fazem um jornalismo de verdade. É muito difícil a grande mídia, que é amestrada e muito bem remunerada, fazer esse tipo de denúncia como vocês fazem, ou permitirem que a gente faça, jogando essa notícia para as pessoas poderem refletir. É importante que cada um entenda que devemos buscar a verdade. A verdade não se encontra somente em uma fonte de consulta. A verdade, para ser buscada mesmo, ela deve ser procurada em várias fontes de consulta. Deputado, caso nesse cenário que o senhor disse de regime de exceção que o Brasil vive atualmente, nesse cenário, caso o perdão aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro seja aprovado, ele vai para a sanção presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, eu pergunto ao senhor se a Câmara, na avaliação do senhor, tem força para derrubar, por exemplo, um eventual veto por parte de Lula. E mais, o senhor acredita que o STF vai intervir para garantir a manutenção do veto do presidente Lula? Você foi preciso. Não será no condicional. O presidente Lula vai vetar, o STF vai interferir e nós precisamos mostrar à população brasileira que isto é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa ser pacificado. Nós lembramos sempre de Duque de Caxias, que pacificou o Brasil várias vezes em situações de guerra, em situações de combate, de revolta interna no país. O que nós estamos vivendo é quase uma revolta interna. O Brasil está dividido. Insisto em dizer que a maioria quer a anistia. A minoria cega ou imbecilizada ideologicamente rejeita a anistia. Nós precisamos, sim, pacificar o país e eu não queria isso e não quero isso daí. Mas eu acredito que isso vai gerar uma grande comoção social
E essa comoção social será porque nós, legítimos representantes do povo, eleitos para representá-los, nós votaremos uma anistia, aprovaremos a anistia e ela será negada por um presidente fantoche que foi descondenado e que tem um passado negro na sua história e por um STF que infelizmente está politizado pelo lado da esquerda. Então, essa é a realidade do Brasil. Eu peço a vocês que insistam nesse tema para que outros também façam isso. As redes sociais não param de mostrar esta realidade, mas mesmo assim a grande mídia e a grande massa da população desconhece essa realidade. Ainda dá tempo de mais uma pergunta da Kátia Magalhães. Deputado, ainda a propósito do STF, ontem circulou na grande mídia uma notícia que eu considero bastante assombrosa de que o STF estaria preparando um contra-ataque, bem entre aspas, né, porque sabemos que togados não podem atacar, muito menos contra-atacar, um contra-ataque caso fosse aprovado um projeto de anistia, e esse contra-ataque residiria na proibição das emendas impositivas, né? Então o STF já se antecipa e tenta inclusive legislar. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito. Doutora, já estão nos atacando há muito tempo em relação às emendas. As emendas foram criminalizadas. O que é que são as emendas parlamentares? Elas são os recursos que nós pagamos dos impostos, que são juntados num bolo chamado Orçamento da União. O Congresso vota esse orçamento, o presidente sanciona com alguns vetos às vezes, e nós fazemos com que esse orçamento seja distribuído para os ministérios e depois os ministérios atendem aos nossos pedidos para que essas emendas, esse dinheiro que foi pago como imposto, retorne ao município, ao cidadão, como um benefício. Então a emenda não pode ser criminalizada. É claro, tudo que fazemos no nosso país, infelizmente, sempre tem uns desvios, sempre tem umas pessoas mal intencionadas. Aqueles mal intencionados deveriam ser punidos especificamente e não sermos punidos todos, porque o que está sendo punido aí não são os deputados e senadores, são as pessoas, são os cidadãos que deixam de receber o benefício por meio do seu prefeito, por meio da sua ONG, por meio da sua associação, por meio do governo do Estado. Essa é a realidade das emendas. A gente está reagindo a isso e o Supremo já está interferindo há muito tempo. Então, como a senhora falou, está preparando um contra-ataque. O Supremo tem sido, além de um partido político, um puxadinho da esquerda, né? Porque o pessoal entra com recurso lá, no dia seguinte já tem uma solução. O PT é idem. Então é um puxadinho da esquerda e agora também o Supremo está fazendo parte de uma das Forças Armadas brasileiras, na verdade a mais forte, porque eles anularam as Forças Armadas. O ministro Alexandre de Moraes determinou que um tenente-coronel não pudesse depor fardado. Ora, o uso da farda é um direito que o militar tem, ele adquire isso daí depois de um concurso público, depois de vários cursos que ele faz, além do curso de formação, e o cara determinou que ele tirasse a farda, senão ele seria julgado à revelia. Isso é tortura, isso é coação. Então, a gente lamenta muito, mais uma vez, eu peço desculpas a vocês pelo tempo aqui curto da minha entrevista e também pelas condições do áudio, mas eu estarei sempre pronto para conversar com vocês, e eu peço que reverberem isso que a gente está falando, porque eu não tenho medo da verdade, eu não tenho medo de ser processado de maneira nenhuma, porque o que eu falo é o que o meu coração e a minha mente me diz. Eu já tenho 70 anos de idade e não estou aqui para brincadeira. O Exército me ensinou a viver, o Exército me ensinou a jurar a bandeira, a honrar a pátria, e os meus pais foram muito rigorosos comigo na minha educação. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Parabéns pelo jornalismo que vocês fazem. Muito obrigado, deputado General Girão, por essa entrevista. Um bom dia. Vejo que o senhor está no aeroporto, então desejo uma boa viagem também e até uma próxima oportunidade. Minha continência de respeito para vocês.